Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, né? Vamos lá. As pessoas às vezes mandam mensagem para mim. Você vai falar sobre o quê? Mas eu já avisei aqui, né? É complicado, porque eu sei que eu deveria organizar, já falei isso também. Eu sei que eu deveria organizar assuntos e tal, mas não é feito dessa forma comigo, né? Vou pegar um papelzinho e escrever, ou uma planilha, né, no computador, que nem eu já vi umas pessoas falando, né, como que fazem, né, mas eu não consigo. Pego uma planilha no Excel e vou colocar dia 1 eu falo isso, dia 2 e os tópicos, né, para ficar uma ordem, sei lá, cronológica ou pelo menos de pensamento. Mas comigo não funciona, eu não consigo ser assim, né? Acho que desde a época, a igreja talvez, na igreja foi o momento que eu percebi isso. A igreja, por exemplo, a gente dá muitos discursos, né, aulas e tal. E às vezes em que, a nível de bispado ou dali para cima, quando as pessoas me chamavam para dar aqueles discursos, o orador no último horário da sacramental, que geralmente é o maior tempo que você vai discursar. E geralmente quando as pessoas vinham me convidar para deixar esses discursos, muitas das vezes eu não tinha nada preparado. Ou quando me davam um tema, eu sempre rebatia. Eu lembro que às vezes que bispo ou a presidência da estaca, você tem que discursar sobre esse tema, eu sempre pedia, eu relutava quanto a isso. Eu falava, eu não queria um tema específico, pode deixar livre? Geralmente sempre aceitavam, então tudo bem, você vai lá e escolhe um tema livre. Porque eu não consigo fazer as coisas funcionarem bem estipuladas assim, pelo menos quando eu vou falar alguma coisa, quando eu tenho que deixar alguma mensagem, um discurso, uma palestra. No trabalho, qualquer coisa também, às vezes quando tem que ter um tema bem específico, eu tenho essa dificuldade, porque eu sempre vou mesclar algumas coisas ali, e na verdade a maioria do tempo, que às vezes pode fugir um pouquinho, lógico, sempre engloba o assunto que precisa, mas se for para eu optar pelo que for, eu tenho que falar, um assunto que vai aparecer. A mensagem vai ser dada, mas acho que o estilo é esse, né? Não sei nem por que eu estou me aprofundando muito nisso, mas é porque às vezes as pessoas falam assim, você vai falar sobre o que no próximo? Falar sobre o que essa semana? Eu não sei. Eu não sei. Mas é interessante, né? Falando um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, essas coisas de quando chamavam para discursos na igreja, acho que todo mundo aqui que ficou pelo menos, sei lá, uns 6 meses ou 1 ano na igreja para frente, você já deve ter sido convidado lá para deixar algum discurso, algum testemunho, alguma coisa assim. E na igreja é muito comum isso, né? E eu lembro que às vezes você fala assim, os temas que são chamados, né, que as pessoas para deixar discursos lá, são temas que vêm através de revelação para aquela ala ou para aquela reunião. E eu vou ser sincero para vocês. Hoje eu entendo que não tem nada a ver com isso. Eu vou deixar um exemplo aqui, e quem já passou por isso, se quiser comentar no YouTube, ali nos comentários, você comenta, tá? Sabe o que é? Por exemplo, acho que alguém já passou por isso aqui. Eu estava numa reunião, na verdade foram várias vezes esse tipo de reunião, que... Vou dar um exemplo, né? Eu lembro que a gente estava numa reunião da ala, esqueci até o nome daquela reunião, comitê executivo, acho que era alguma coisa assim, nível de bispado, acho que era isso. Nossa, estou até desintoxicando já, porque eu não estou lembrando o nome das reuniões. E eu lembro que o bispo, ele falou assim, olha, a gente precisa focar mais em dízimo, porque o dízimo está baixo, as pessoas alguns estão deixando de contribuir com o dízimo, vamos ter que começar a recolher recomendação, aquela coisa toda, porque não estão pagando dízimo, não vamos poder alguns entrar no templo enquanto não regularizar isso, as ofertas também estão baixas. E eu lembro que por causa disso ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos focar os discursos nesses próximos domingos
em ofertas e dízimo. Então o que é? O que ele queria, né? Que nós batêssemos na tecla sobre isso e que quando fôssemos discursar ou convidar alguém, lá no papelzinho do convite tem que estar algo ali de oferta ou dízimo. Ou doações em valores, né? Por quê? Por que eles fazem esse assunto aparecer? Porque eles querem que as pessoas prestem atenção nisso. Olha, você tem que, se você está parando aí de pagar o dízimo, é melhor você voltar e tal. E sempre focando nesses temas, né? Por quê? Nos temas sempre vai falar que você tem que pagar o dízimo, por exemplo, se for no caso focado em dízimo, e que você vai ter uma punição muito grande se você deixar de fazer. Então, muitas das vezes, esses discursos aí são meio arranjados já para o que está precisando ali. Tem nada a ver com revelação, tá? Não adianta falar, não, mas olha, aí a pessoa fala assim, eu estava precisando ouvir isso. É lógico, você vai ver ali 1 hora inteira de várias pessoas falando sobre suas vidas, falando disso. Alguma coisinha, você fala, pô, aquilo lá parece que foi para mim. Mas, por exemplo, no caso dessa reunião que eu recebi e que nós tínhamos que focar alguns domingos em assuntos de dízimo e ofertas, não era coisíssima nenhuma de revelação, porque estava precisando aumentar a grana ali de entrada, né? E é isso aí funciona e é dessa forma. Assim como você estende também, por exemplo, o assunto para conferências, destaca, tá? Eles vão discursar ali o que está precisando alavancar ali de resultados. E é assim que funciona. Empresas é a mesma coisa. Eu lembro que eu trabalhei em lugares que as pessoas precisam aumentar o resultado de vendas ali das equipes de vendas. Então, vamos focar ali em mensagens ou artigos, né? Tem uns jornalzinhos internos. Então eu lembro de um lugar que eu trabalhei aqui, que eu estou falando para vocês, que era para focar no que estava precisando e é como na igreja. Vamos fazer o pessoal, vamos falar mais sobre isso. E é assim que funciona. E não tem jeito, né? A mídia faz isso muito com a gente, né? E a gente não percebe. TV, internet, tal, determinado momento tá falando só sobre esse assunto. Por quê? Quer que você consuma aquele assunto e alguma coisa e as coisas têm que ser movimentadas dentro daquele assunto. É porque já é esperado já da grande mídia e quem fica por trás disso. A igreja não é diferente. Entende? E é isso. Por exemplo, eu lembro uma vez também que eu estava numa reunião da Estaca que eles falaram assim, olha, tem poucos jovens preenchendo os papéis para ir para a missão. Então vamos começar a lascar discursos sobre a missão. Aí ele já falava assim, quem já serviu missão aí agora vai falar aquelas experiências lá braba mesmo, tal, e aquela que inspira e não sei o que tem para que as pessoas vão para missão. Por quê? São coisas arranjadas, mas inspiração. Não é. Inspiração coisíssima nenhuma. Inspiração que nem aquela assim, vamos chamar, que nem a gente falou um tempo atrás de chamados aqui, né? Chegou um parente de um presidente da Estaca uma vez, perto, que morava ali, né? Morar na região, e como já era parente e tal, ele começou a erguer aquele lá, foi bispo rapidinho, depois logo já estava conselheiro lá. Por quê? Era aquela coisa. É inspiração? Não é inspiração. Não é inspiração. Como a gente já falou que tem alguns autoridades gerais aí, que os filhos dessas autoridades gerais já são autoridades gerais também. Não, é porque são filhos, então os filhos desses poderosos espiritualmente também são poderosos. Para com isso, conversa para boi dormir. Fala coisa que cola, porque falar isso aí não cola mais não. Entende? É interessante, né, o quanto os assuntos vão aparecendo, né? A gente vai falando. Mas é isso, e não pense, chamaram, eu me lembro que uma vez que me chamaram para um discurso, é porque estavam precisando ouvir aquilo e deram um tema para você que você tem que rolar ali. Ou simplesmente aqueles que não tem tema nenhum e fica sempre rodando sobre a mesma coisa. Fé, obediência, não sei o quê. Fé, obediência, fica sempre rodando nesse tema aí. Porque às vezes não tem nada para... Pensam, né, quem está elaborando ali o convite e os temas para os discursos, né? Mas geralmente são bem arranjados para que levante a pauta do que precisa ser levantado de resultados na corporação. E é assim desde a alta cúpula. Às vezes você vai ouvir bastante sobre missão. Ela falou bastante sobre missão.
nessa conferência tal. Por quê? Porque tá precisando aumentar o número de jovens indo para missão e pai regaçando os filhos nos assuntos de missão. Vai para missão, você não viu o que falou na conferência tal, e vai dar certo. O resultado tem que ser levantado, né? É interessante, né? E eu já vi pessoas recebendo convites do meu lado para discurso. Olha, você vai dar discurso sobre isso. Aí a pessoa pega o papelzinho, ó, você está sendo convidado para discursar sobre arrependimento. Nossa, que revelação! Beleza, beleza. Eu também achava assim, né? Hoje que a gente começa a ver, né? Mas eu sempre batia realmente o pé e que eu queria temas livres. Porque aí já é uma coisa minha, né? A disciplina que eu tenho para poder deixar mensagens, discursos ou palestras tem que vir espontâneo. Esse podcast é dessa forma. É dessa forma. Eu não me recordo a última vez que eu peguei, por exemplo, um papelzinho e comecei a anotar tópicos para vir aqui falar para vocês. Eu não sei. Acho que não teve. Eu não sou assim. Eu não consigo vir todo engessado para um assunto. De volta a falar. Tem colegas meus que fazem esses trabalhos na internet, como eu faço aqui, que planejam essas coisas, eles escrevem, script, fica tudo organizado e tá tudo bem. É maravilhoso ver um conteúdo assim, bem preparado, com jogada de imagens, né, quando é vídeo. E eu não consigo ser assim. É porque o meu estilo é dessa forma e é o estilo que eu trouxe para o podcast. Então é por isso que até o momento que eu comecei a fazer a gravação para vocês, eu não sabia nada. Eu sabia que eu ia começar, sejam bem-vindos a esse podcast, e dali para frente é o que o destino escreveu, né? Se é que existe destino. Eu lembro na igreja que as pessoas não acreditavam em destino. Se você lembra alguma coisa do que a igreja falava sobre destino, aí você fala para mim o que você já ouviu, que eu já ouvi cada uma sobre destino. Mas eu não quero falar sobre isso agora, né? Mas tá vendo? A gente vai entrando em adendos aqui, né? Eu lembro que eu tava vendo uma série na Netflix. Como que chama essa série, hein? Eu acho que o nome é Missa da Meia-Noite. Acho que é isso, tá? É esse o nome de uma série que está na Netflix. E me lembrou uma coisa lá que fala a respeito de igreja, né? Acho que é a católica, alguma igreja que eu não lembro. Tem uma igrejinha numa ilha lá e todo mundo tá frequentando a ilha lá, todo mundo vai nas reuniões da igreja no domingo. E eu lembro que lá também tem o sacramento, né? E eu lembro que alguns jovens preparam o sacramento. Acho que no primeiro episódio já mostra uns jovens dessa igrejinha preparando o sacramento, colocando a água no jarro ali. E é legal que a história me lembrou um monte de coisa. Esses jovens que estavam preparando ali, ainda nesse episódio, mostra que eles pegam um barquinho e vão para uma ilha próxima, escondidos à noite, para beber, fumar, tal, essas coisas aí. E só que eles faziam escondidos, então eles iam preparar, por exemplo, o sacramento no domingo e tava ali certinho, com aquelas roupinhas da igreja lá, né? E é interessante, porque eu pensei aqui a respeito disso. A gente falou esses dias que às vezes as pessoas têm que mudar o estilo da vida delas para poder fazer parte da igreja mormon. E tá tudo bem. Tem até uma pessoa que fez um comentário num episódio, aí não lembro quem foi, desculpa, às vezes você vai ver que é o seu, conforme falando, desculpa eu não lembrar o nome de quem comentou, né? Mas algum comentário assim, quando as pessoas entram para a igreja, elas têm sim que fazer uma mudança, e muitas fases da vida é feito de mudança, e eu também acredito nisso. Entrar para a igreja e ter que fazer algumas mudanças, e às vezes se for para melhor, tá ótimo. É que às vezes as pessoas, o que a gente foca aqui, é naquelas pessoas que vão entrar na igreja e tem que fazer uma mudança muito drástica e às vezes elas não é pro bem delas mesmo, porque não é bom. Ela está, por exemplo, num convívio sadio de uma amizade, de familiares ali, e às vezes ela fala, poxa, acho que é melhor não ir. E ela acaba não indo para a igreja mormon, por exemplo, ou qualquer outra igreja, ou religião, ou seita, né?
Por quê? Às vezes, sei lá, ela não vê essa mudança necessária. A gente falou o caso aqui de um homem que eu conheci na missão, né? Não vou falar a história de novo, mas ele gostava de ficar com os amigos dele e tal, e as pessoas falavam na orelha dele, ó, falta uma igreja na sua vida, falta uma igreja. Um dia os missionários, nós, né, batemos lá na porta dele. Aí ouvimos, pô, que legal que vocês são, os missionários sempre são legais, né, ou assistem, eles sempre são legais. Acabou indo pra igreja e tal, aí um dia ele falou assim, pô, eu tô sentindo falta dos meus amigos, as coisas que eu fazia. Não tá bom pra mim, agradeço todo mundo. Ele falou isso num testemunho. Eu contei aqui no podcast, se você quiser ver, é uns episódios pra trás aí. E o que me lembrou esses jovens preparando o sacramento nessa minissérie, é uma minissérie, tá? E eu lembro que esses jovens que iam escondidos à noite numa ilha próxima para fumar, beber e tal, falar besteira tal, como todo jovem às vezes, né? Não todos, né? Mas alguns jovens gostam de se reunir para falar abobrinha tal. Quem não faz isso, né? É lógico, não precisa fumar, beber tal, talvez não é da índole de muitas pessoas, mas nesse caso dessa série eles faziam nessa minissérie. E eu, quando era jovem, eu era amigo de filhos de bispo, filhos de presidente de estaca, de líderes. Quando eu era jovem, eles da mesma idade e tal. E eu conheci muitos, né? Como eu não falo o nome aqui, mas eu sei que muitos me ouvem, então se você, meu amigo do passado aí, né, da igreja, se você vai se identificar com o que eu vou falar aqui, ninguém sabe que é você, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Eu conheci muitos, era muito amigo de filhos de bispos, líderes e tal, presidente de estaca, que eles fumavam, eles bebiam, eles quebravam o sétimo e estavam lá. Faziam essas coisas escondidos durante a semana, mas estavam lá preparando e distribuindo o sacramento. Eu condeno, a cabeça é diferente. Eu lembro que eu falei já para vocês que eu tive um companheiro na missão, que lá na minha missão não podia beber Coca-Cola. Tem algumas regras em algumas missões, outras não ligam para isso, mas na nossa... E eu lembro que eu tive um companheiro que ele falou, cara, eu preciso beber uma Coca-Cola, eu preciso, tal. Ele gostava, a família dele bebia, cara, a vida inteira. Aí ele foi, de repente, pra missão, não podia, passava nos lugares, via as pessoas virando aquela garrafinha, né, que não era da igreja. Ele falou, pô, eu preciso beber uma Coca-Cola. E eu lembro que teve um P-Day que eu falei pra ele, vamos, cara, vamos. E a gente saiu pro centro da cidade que a gente estava. Ele falou, por favor, Helder Gonçalves falando pra mim, pô, eu preciso tomar uma Coca-Cola, cara. Não conta pra ninguém. Eu falei, não, tranquilo. Ele parou numa banca de jornal que vendia refrigerantes, ele comprou uma Coca-Cola. Ele falou, vamos aqui atrás, pra ninguém ver, não queria que ninguém visse, é uma cidade grande. E a gente entrou num beco, né, atrás onde tinha essa banca de jornal que ele comprou a Coca-Cola. Eu nunca vi alguém virar tão rápido uma garrafinha de Coca-Cola, sabe? Bebeu assim, minutinhos, sabe? E falou, cara, nossa, desceu maravilhosamente. Poxa, cara, não acredito que a gente não pode. Eu lembro ele comentando. Americano, hein? E é interessante o que eu vou falar pra vocês agora, que por isso que eu não condeno. Hoje eu não condeno. Antes, né, você fala, nossa, cara, esses caras aí, poxa, abençoando, distribuindo sacramento, é o que estavam fazendo aí no meio da semana. E como esse Helder, né, vamos pôr entre aspas aí, ele quebrou uma regra. Lá não podia tomar Coca-Cola. E olha como isso afeta a vida de alguém. Eu preciso que vocês entendam isso. Nós terminamos a missão, ele foi para casa. E depois de 10 anos, eu troquei umas mensagens com ele. E ele falou assim, cara, minha vida não tá tão boa, porque eu não consegui um emprego legal ainda e tal. E ele questionou. Ele falou assim, cara, será que é porque eu tomei aquela Coca-Cola e quebrei aquela regra na missão aquela vez? Olha só onde vai a cabeça de alguém por causa de coisas pequenas, criadas, ritos e regras criadas, estupidamente criadas para controlar. E ele passou 10 anos
Às vezes as coisas não acontecem, sei lá, precisava estudar mais, ou a situação econômica está difícil do lugar que ele vive, e N coisas, mas ele atribuiu fortemente que pode ser porque ele quebrou uma regra de tomar uma Coca-Cola, por isso que as coisas não estavam indo certas, dando tão certo como ele esperava na vida dele. Tá vendo onde chega isso? Aí um jovem desse, por exemplo, ele vai arrumar uma namorada e ele passa dos limites com a namorada, tal, igual esses que eu comentei, que eu conheci, filhos de líderes, tal. Aí, sei lá, dali 20, 30 anos, as coisas podem não estar boas, como não estão para muita gente. E ele fica se martelando. Tá vendo como o emocional trabalha com essas regras bestas, cara? Não tô falando que quebrar o sétimo é bom, nada, fumar, beber, não tô falando isso. Mas tem regras que você impõe, que naturalmente é feito para as pessoas, as pessoas normais que não são da igreja, pessoas normais, do cotidiano, elas fazem essas coisas. Lógico, que seja com cuidado, tá? Mas o que eu tô querendo só deixar claro é que tem regras que depois, no futuro, as pessoas podem sofrer como qualquer pessoa, só que atribui esse sofrimento é porque lá atrás ela falou, poxa, será que foi porque quando eu distribuí o sacramento uma vez, eu fui e experimentei uma cerveja, por exemplo? Que nem eu tô lembrando aqui de um filho de um líder uma vez, que ele tomou cerveja, contou pra gente, mas estava lá distribuindo o sacramento, não conta pra ninguém e tal. Às vezes ele tá ali, por exemplo, houve um divórcio com ele, depois de 10, 15 anos, ele se casou, houve um divórcio. Às vezes ele para pensar, pô, será que foi porque aquela vez eu tomei uma cerveja, depois fui lá distribuir o sacramento, ou preparar o sacramento? O ruim disso é que fica no emocional, e aí você carrega esses problemas emocionais por causa de regras que colocaram para você, e você vê, você coloca, não, eu quebrei uma regra, eu quebrei uma regra, eu quebrei uma regra. Cara, o meu companheiro na missão, ele tomou uma Coca-Cola, mas ele ficou por 10 anos, pô, eu devo ter quebrado uma regra, será que vai dar certo as coisas? E ele coloca, às vezes dá até errado, porque ele fica se culpando. Será que precisa? É complicado. Você que hoje está bem mais maduro como eu, eu contei essas coisas, e você foi um dos filhos desses líderes que eu falei aqui, não contei o seu nome, fica tranquilo. Você que eu conheci lá no passado, que fazia essas coisas, mas mesmo assim estava lá distribuindo sacramento, tranquilo. Eu não julgo. Eu tinha uma cabeça diferente quando estava dentro da corporação, hoje eu entendo. Jovens, pô, idade de jovens. É isso. E se você é um jovem da igreja que está me ouvindo aqui, pô, não precisa sair fazendo nada dessas coisas. Mas lembre-se que pessoas normais não levam culpas por essas coisas simples que às vezes impõem para você fazer. É isso. Quantos ritos e regras é feitos dentro dessa corporação que você tem que seguir? Até para você, dentro da corporação, achar uma moça para casar. Eu quero achar uma moça para namorar sério, casar, ter filhos. Até para isso, né, formar uma família, até para isso, você sabe que você tem que cumprir certos ritos, senão a moça não vai te querer. Porque já é característica, por exemplo, tem que ser missionário retornado, tem que tralalá, e coloca regras, e você acaba, pô, deixa eu buscar essas regras, bicho. Senão eu não vou estar inserido na sociedade, não vou ter uma namorada dentro da igreja para namorar sério, desenvolver ali para... Tá vendo como é que... Aí esses ritos ficam tão fortes em você que outras pessoas fora da corporação mormon, poxa, isso aí não é problema para as pessoas. É passos que você vai vivendo e às vezes faz uma coisa ali, tem uma percepção nova, vive uma experiência ali, mas não é isso que vai levar uma culpa para a sua vida. Não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer, mas é isso. Basicamente, o que eu estou querendo dizer, voltando à experiência para esse companheiro da missão que tomou uma Coca-Cola, é isso. Passou 10 anos após a missão, não estava indo as coisas como ele queria na vida dele, e ele estava atribuindo a isso quando eu falei com ele. Será que foi aquele dia que eu tomei uma Coca-Cola escondido? Caramba! O cara levou uma culpa por 10 anos, que as coisas às vezes não estavam indo como ele queria por causa de uma Coca-Cola. Que na regra do diacho da missão era que não podia tomar uma Coca-Cola. Tá vendo onde vai a cabeça da gente?
Aí a pessoa abandona a corporação de muito tempo lá dentro, carrega um monte de problemas emocionais para um apologista da igreja olhar para você e falar, por exemplo, assim, tá vendo? Esse largou da barra de ferro, esse não sei o que tem, mas ninguém vai entender o que está dentro da cabeça e o que a pessoa passou. O que ela está carregando de emocional e culpa que veio dessa corporação. Machuca, poxa. Não é machucado que você vê em você, mas aquele machucado que fica internamente, que você leva junto. Peso nas costas. É isso. Por isso que muita gente que sai da corporação alma, até como terapeuta eu vejo isso, pessoas saem de lá com baixa autoestima, ansiedade, indo para depressão. Tá vendo como é que é? Por causa dessas coisas, culpa, coerção, medo. A gente fala aqui, estamos careca, né? Eu literalmente, né? Tô careca de falar isso. É complicado, mas são coisas que a gente precisa falar, né? Mas é isso. Acho que fica a reflexão, você que está me ouvindo aqui 26 minutos agora, você que está me ouvindo, obrigado por estar com a gente aqui. Comente se você vivenciou, presenciou algumas coisas. No YouTube dá para você comentar. Adoro deixar um coraçãozinho ali, porque eu leio de verdade. Leio de ponta a ponta cada comentário que todo mundo... E eu já falei, eu leio tanto que às vezes eu comento com a minha esposa, olha que legal esse comentário aqui, olha a ideia que ela transmitiu, que vai ajudar muita gente a se ler. Quantas vezes eu paro para fazer essa reflexão e você nem sabe que às vezes seu comentário que eu tô lendo mesmo e compartilhando aqui. Tá? E quando eu deixo o coraçãozinho é porque eu leio mesmo. Às vezes, deixa eu só deixar um adendo aqui, né? Às vezes tem uma pessoa que fala assim, você não deixou o coraçãozinho no meu comentário, às vezes lá de um podcast lá de trás, às vezes passou despercebido, né? Então, por isso que às vezes eu tô revisando, só para vocês saberem, normalmente o que eu tô fazendo ultimamente é revisando os comentários no YouTube dos podcasts anteriores, porque às vezes passa um ali que você comentou recentemente, mas está lá atrás. Eu quero ler. Então eu leio, aí às vezes aparece um coraçãozinho para você de um podcast que você comentou recente, mas é lá de trás, porque eu parei para ler, tá? Mas gosto sim de ler os comentários e compartilhar, coraçãozinho, tá? Mas é isso. Não leve culpa. Você que está dentro da igreja, ouça, né? A gente já falou que tem até missionário de tempo integral que ouve a gente aqui no PIDA, né? Pode continuar, tá? Não se prejudique por isso, mas ouça a gente. Você, membro da igreja que está me ouvindo aqui agora falar essas coisas, e às vezes aí para trás, ou recentemente, ou até anteriormente, você fez alguma coisinha que foi contra as regras da corporação Mormon. Tô falando essas coisinhas mesmo, que às vezes você leva a culpa por nada. Para realmente para pensar. Às vezes não é o caso de entre aspas, uma Coca-Cola, igual esse meu companheiro tomou, e levou uma culpa por 10 anos. Pensa bem se você tem que carregar essa culpa. Tô falando para você que é membro da igreja, que às vezes realmente fez alguma coisinha aí, que está contra as regrinhas da igreja, você está levando essa culpa escondido, mas só que dentro o peso é maior com você, porque você está carregando. Pensa, você tem que carregar essa culpa mesmo? Vê o que é. Para pensar. Às vezes é entre aspas, uma Coca-Cola que você tomou. Pensa se tem que carregar isso, tá? Mas tá bom, estamos falando que quase meia hora, mas que bom que vocês estão aí, tá? Gosto muito. Uma hora boa do meu dia é quando eu venho fazer essas gravações do podcast, né? Tenho vários momentos bons com a minha família, esposa, filha. Mas quando eu venho gravar esses episódios de podcast para vocês, é um momento muito bom para mim. Talvez eu ainda estou naquele processo que é bom jogar isso aí e fazer com que as pessoas pensem ou compartilhem ou também abra a mente para qualquer coisa, mas estamos nessa corrente. Isso é muito bom para mim. Espero que seja bom para vocês também, de qualquer forma, tá? Então tá aqui. Então, obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.